Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, um podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui, eu, Celso Adame, novamente, e com meu grande amigo e parceiro, Maurício. Maurício, seja bem-vindo ao Podparla novamente. Legal ter um amigo aqui, prazer, pessoal. Mau Bizzi nas redes sociais, Maurício Bizzi, nos procurem. Isso aí, Celso Adame, se eu não falei já, para me procurar também nas redes. Antes de tudo, gostaríamos de lembrar a todos se inscrever no canal, ativar as notificações, faça comentários, compartilhe. Interage com a gente, aí, né? Compartilhe os episódios com os amigos, com a vizinha, com o primo que não fala muito, né? Isso é uma aí. oportunidade, né? E se você quiser colar sua marca aqui com a gente, será um prazer. É isso aí. Mas estamos aqui com os nossos parceiros, Digitals, onde a tecnologia encontra arte, o laboratório de prótese odontológica, que já nasceu com o seu fluxo digital. Hoje em dia a gente tem que pensar em tecnologia, a gente pensa em crescer, evoluir, e a tecnologia está aí. A gente consegue fazer muita coisa utilizando, então, desenhos tridimensionais, máquinas, impressoras 3D, fresadoras, inteligência artificial. Hoje em dia a gente está em todas as áreas, né, Maurício? Isso aí, eu queria nesse momento tomar a liberdade de te parabenizar pelo livro, né, de odontologia digital, verdade. que o amigo está publicando junto com outros colegas, né, e também parabenizar a Digitals por estar nesse livro, né, querendo ou não, tá lá mostrando seu trabalho, né, tendo todo o envolvimento aí do laboratório, então parabéns aí pelo projeto. Quero agradecer ao professor Todescan pelo convite, então, professor Hayashi, enfim, por ter me convidado para escrever um livro um capítulo de um livro falando sobre a parte laboratorial de prótese sobre implante, né? Então, uma coisa, na verdade, com ênfase na parte digital, né? Então, implantodontia digital. Então, a gente vai... já acabou de ser, faz pouco tempo que foi lançado esse livro, então... Eu acho que nessa semana aí está sendo publicado, certamente está de parabéns o amigo aí. É, isso aí. E também está conosco a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Você, dentista, técnico em prótese, estudante de odontologia, simpatizante dessas áreas, que queira aprender mais sobre essas áreas que são tão fascinantes, né? Professores que vêm de todo o Brasil aí, até de renomados fora. Isso aí. Nacionalmente, internacionalmente, né? Vem aqui a Caxias do Sul nos visitar, mostrar seu conhecimento. Então, para o pessoal que quer, procura nas redes aí a SCAL Experience, né? Fale com o pessoal, procure o melhor curso aí para se especializar. É isso aí. Mas hoje a gente tem o prazer de trazer um grande convidado, uma pessoa fantástica, que tem umas curiosidades para contar para a gente aqui, falando sobre corrida, falando sobre educação física, né? Então a gente fala tanto de qualidade de vida, enfim, e a gente tem algumas perguntas para fazer para ele. Alexandre Silvestrin, seja muito bem-vindo ao Podparla. A gente fica muito contente de verdade por tu ter disponibilizado um tempo para vir conversar conosco, falar um pouquinho dos teus projetos, e a gente queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho, né, como é que tu chegou até onde tu está hoje, né, como é que é a tua vida, enfim, conta um pouquinho pra gente. Beleza. Então, muito obrigado, Celso, muito obrigado, Maurício, pelo convite, é uma honra, né? Dentre tantas outras possibilidades de convidados, eu estou aqui. Então, eu me sinto extremamente honrado. Agradece, por extremamente favor. honrado, então. Eu sou profissional de educação física, já trabalho com corrida de rua já fazem mais de 10 anos e recentemente iniciei um projeto de vida, um projeto diferente, um projeto corajoso, audacioso demais, que é o projeto Inspirar, 365, muito além da corrida. Muito além da corrida porque ele se trata de várias nuances, né? Não é só um desafio que eu vou realizar de correr, né, 365 maratonas num período de 365 dias. Então, ele tem outros nuances também, que são a questão falar sobre a atividade física, a importância, né? Inspirar as pessoas à prática regular. Falar sobre a corrida de rua também, sobre várias questões relacionadas à corrida de rua. O fomento do turismo, nós moramos numa região, numa cidade sensacional.
E o turismo, ele é necessário, o turismo esportivo. Falar sobre isso é muito importante. E também a questão social, que eu acho que acredito ser fundamental nos dias de hoje, principalmente, né? E eu tenho muito projeto dentro desse projeto, então é muito bacana. Sou atleta de corrida, já corri ultramaratonas, corri provas de 84, 48, 250 quilômetros quase, então tenho uma experiência bem legal. Maratona, provas curtas também, então a corrida de rua é nada mais ou menos do que um dos grandes amores da minha vida. Vamos lá, Silvestrinho, quando que tu correu a tua primeira maratona? Eu corri... Certamente tu deve lembrar, porque eu lembro da minha. É engraçado, mas eu sempre corri provas curtas e fazem 2 anos e meio que eu estou modulando, essa é a palavra, é modulando mesmo, eu sempre utilizei essa palavra, modulando meu corpo e minha mente para provas longas. Então eu sempre corri provas curtas, 3, 5 quilômetros, 10 quilômetros, o que eu mais gostava eram provas curtas. E fui indo nesse processo. Só que antes de correr uma maratona, eu corri 2 vezes... Eu corri umas 4, vamos dizer assim... Não, eu corri 5 ultramaratonas. 2 de 48 e 2 de 84 quilômetros. E eu corri uma ultramaratona de 247 quilômetros. 247,9 quilômetros. Nesse contexto geral, a minha primeira maratona oficial, de forma organizada, estruturada, foi agora em Porto Alegre. Agora me fugiu o mês, eu acho que não lembro, foi a New Balance? A New Balance, agora me fugiu um mês. Abril ou maio? Maio, abril. Foi a minha primeira maratona oficial. Eu corri o ano passado a Maratona do Vinho, mas foi uma prova que numa noite anterior eu tinha corrido uma prova de 3 quilômetros na praia e no outro dia fui lá e participei da prova, corri os 42, mas não tinha aquele preparo e tal. Então eu fui lá, participei da prova. Mas a primeira maratona faz muito pouco tempo mesmo, maratona oficial. Tu vê que interessante, né? E a gente vê que muita gente quer correr e a gente tem que ter um pouco de cuidado às vezes, mas o teu exemplo é diferente, né? Da gente já correr uma ultramaratona, né? Avançar. Então, mas eu acho que isso tudo é em cima de um preparo físico, que tu já é profissional da área e tal, mas é importante as pessoas entenderem que isso aí não é uma coisa tão acho que tu como educador... a cronologia da minha evolução, ela é diferente de um contexto, não. Claro, meus próprios alunos, assim, eu defendo muito, assim, essa evolução mais gradual e lenta, porque não adianta a pessoa querer já evoluir de cara 1 ano para uma meia maratona ou talvez uma maratona, sendo que ela ainda não desenvolve algumas habilidades, capacidades e ela não se conhece. E quando eu digo se conhecer, não é conhecer literalmente a questão de correr, a corrida, a sua capacidade física, é entender o processo, né, alimentar, suplementação, entender o processo, a importância do descanso, a importância de variabilidades em cima de atividade física, de exercícios, por exemplo. A pessoa tem que primar por variabilidade. O que é variabilidade? A pessoa tem que entender que dentro desse processo ela tem um trabalho de força, ela tem um trabalho de mobilidade, só que dentro do trabalho de força ela tem são muitas variáveis. Dentro do trabalho de mobilidade tem as variáveis. O próprio trabalho aeróbico ele tem muitas variáveis. Então, as pessoas têm que se conhecer para ir aos pouquinhos evoluindo. No meu caso foi diferente, eu já venho correndo há muitos anos, eu corro desde criança, desde adolescente, e as primeiras provas, ao invés de eu fazer uma prova de 42, eu fui fazer uma prova de 48 quilômetros. Então é mais ou menos essa sistemática. Mas antes disso eu já fiz meia maratonas, meia dúzia de meia maratonas. Tá, mas e como tu, como educador físico, e a gente estava conversando anteriormente, tu tem uma academia, então certamente tu tá ali no meio, né? Como isso contribuiu para que tu chegasse a esse projeto de 365 maratonas em 365 dias? Na verdade, como a gente, né, nos bastidores, eu relatei um pouquinho para vocês antes, é uma questão de vida, assim, é uma questão de vida. Eu tenho vários objetivos dentro desse desafio, né? Eu tenho vários objetivos. O maior é me inserir especificamente dentro da corrida de rua, como profissional, como atleta, né? Porque veio todo aquele processo de pandemia, eu tive que me apegar a outros
Eu sou funcionário público também, então eu tive que me apegar um pouquinho mais nessa área. Não que eu tenha me distanciado, mas tu acaba se distanciando um pouquinho de tu ficar, né, naquela imersão, aquele full time dentro da área que tu almeja trabalhar, né? E o objetivo desse projeto, literalmente, é criar essa imersão dentro da corrida de rua. E eu fui me preparando. São 2 anos e meio que eu estou me preparando para provas longas, corridas longas, mas faz 1 ano e 2 meses antes de iniciar o projeto, que iniciou em julho agora, no dia 14 de julho, 1 ano e 2 meses antes eu já vinha com o projeto já em mente e me preparando para realizar as maratonas. E se vocês me perguntassem qual que é a chave de sucesso para poder fazer todas as maratonas, eu diria com uma palavra muito clara. Eu tenho 42 anos, então eu não sou mais uma criança. A palavra-chave se chama musculação. A gente já conversa com muita gente aqui e a gente sempre, né, chega nessa conclusão. Acho que a gente, não só para correr 365 maratonas... Acho que é aquele equilíbrio, né? Não, mas para a gente poder viver melhor. Acho que todo mundo tem que entender que não é porque eu vou correr 365 maratonas que eu tenho que fazer musculação. Eu tenho que fazer musculação para eu chegar lá com 80 anos e eu poder subir, caminhar dentro da minha casa sem cair. Né? Então, hoje a gente começa a entender essa real necessidade da gente fazer um reforço muscular que vai ser longevo, né? E manter isso como rotina ao longo dos anos, né? Mas eu imagino as pessoas olhando a gente conversar assim como se fosse uma coisa natural, assim, sabe? Vamos fazer 300... Isso aqui é uma coisa, assim, muito pouco pensada para 99,999% da população. Quanto mais alguém fazer. Não, dos corredores. Não, eu estou falando das pessoas pensar nisso. Eu estou dizendo em pensar. Fazer é outra conversa, né? Então, eu imagino que isso seja uma coisa... Bom, mas Celso, a gente acostuma com o tempo, a gente sabe que o corredor ele acaba acostumando. Nós estamos numa cidade que tem uma altimetria bastante grande. Nós moramos na Serra Gaúcha aqui. Isso interfere? Como é que tu faz? Tu acaba fazendo isso em pista, né? Eu converso com pessoas que às vezes falam assim, eu vou fazer um treino lá, andando numa pista. Eu falo, meu Deus, vocês são tudo louco, parecem uns ratinhos de laboratório. Como é que tu faz essas tuas maratonas? É na rua? É numa pista? Como é que faz? Tá. A questão primeira que tu colocou, Celso, é referente ao fazer, ao realizar tudo isso, né? Eu fui me modulando, como eu falo, né? Uma modulação do corpo e da mente, né? O corpo, e principalmente o ano passado eu me modulei muito. Dias frios, dias chuvosos, terreno, altimetria, subidas, são coisas que eu comecei a tirar um pouco da minha mente e pensei, não, eu vou realizar isso aqui, eu consigo, eu tenho condições. E esse ano eu acabei me inscrevendo para uma prova um pouco diferente, que eu não tinha muito conhecimento e tal, foi a Gringos Backyard, que é uma prova um pouco diferente. E foi muito bom porque ali eu me conheci de vez. Eu entendi que eu tinha capacidade referente à resistência física. Eu tinha uma mente boa, mas principalmente um corpo resistente para, né, determinada atividade. Tanto que eu corri durante 37 horas, praticamente quase seguidas, com algumas pausas, e essas pausas são necessárias, são obrigatórias, só que essas pausas muitas vezes atrapalham, são pausas de 5, 10, 15 minutos. E eu fiquei das 8 da manhã, de sábado, até as 9 da noite de domingo, correndo. Então, isso foi muito louco, né? Foram 247,9 quilômetros. Isso me ajudou muito a criar o que eu chamaria de confiança. Não só confiança para mim, mas confiança para as pessoas que estão ao meu lado, que vão dizer, mas quem é tu para querer simplesmente realizar um desafio tão grande, né? Falando sobre a questão de terreno, cidade, Caxias, eu tenho um bolo, o nome do bolo se chama Desafio 365, e eu tenho 2 cerejas. Uma das cerejas é o clima, vocês concordam, né? É muito difícil. Eu diria que é muito mais, dependendo a situação, é muito mais administrável tu correr num dia quente, que tu consegue correr cedo, consegue controlar um pouquinho a questão do sol, hidratação, do que um dia com chuva e frio. Então, eu peguei dias bem difíceis,
que qualquer pessoa se recusaria a sair. E a segunda cereja do bolo, que foi a questão que o Celso comentou, eu tenho duas possibilidades, que é no centro, eu tenho um percurso padrão, só que a gente sabe que as calçadas são todas irregulares, isso atrapalha muito, então tem que ter muito cuidado. Eu tive até uma lesão referente a isso, possivelmente, depois eu compensei, eu acabei compensando, aí eu acabei criando essa pequena lesão. E eu corro também num local mais fechado, circuito fechado, que é próximo a um local aqui em Caxias do Sul, Világio, o shopping Világio ali. Inclusive, criei uma parceria, fui super bem recepcionado pelo pessoal do shopping, é muito legal. Muito valorizado o projeto, tudo que eu estou fazendo lá, o shopping meio que abraçou esse projeto junto comigo também. E é legal porque legal. No final de semana tem vários grupos de corredores que vão ali ao lado do shopping, ou mesmo dentro do shopping. O shopping tem visto assim, e parabéns ao shopping Világio pela oportunidade de disponibilizar para os corredores seu estacionamento, sua área. Tenho certeza isso só tende a engrandecer, né? É muito legal porque vamos dizer assim, uma empresa que está se aproximando da comunidade de uma forma muito bacana e uma forma muito bonita, que é através da qualidade de vida, saúde, estilo de vida e o incentivo à prática. Tanto que eles têm alguns projetos e muita coisa bacana vai vir aí. Tá. Antes de nós continuar e voltar a essa parte das 365, eu tenho mais perguntas sobre isso. Eu tenho muitas. Tu levantou a questão dessa tua prova que tu fizeste, que eu só queria explicar para o pessoal que prova foi essa, né? Então, tu disseste, são 37 horas que tu vai correndo e vai chegar nessa distância de 247 quilômetros e tu foste campeão da prova. Isso. Então, enfim, parabéns também por ser campeão de uma prova tão dura, né? Eu e o Maurício corremos, o Maurício até correu mais que eu na vez que a gente participou, mas basicamente são voltas de 6,7 quilômetros durante 1 hora. Isso? Explica pra gente. Isso, você tem 59 minutos com 59 segundos para realizar 6,7 quilômetros. Então, no início é fácil. É tranquilo para quem corre, tranquilo. O problema é que existem 2 problemas. Se você termina antes, muito cedo, você tem, por exemplo, você termina em 40 minutos, você tem 20 minutos de descanso. E isso, para quem corre, sabe que não é bom. Mas se você leva até o finalzinho ali, você realiza o 6,7, onde você mescla caminhada ou corrida, e você realiza isso em 56, 57 minutos, você passa o dia inteiro correndo direto. Então, é muito difícil. E em cada volta é chamada de loop. Então, cada volta você vai contabilizando. Você pode desistir da prova de 2 formas. Não se apresentar para a nova largada, que são largadas de hora em hora, né? Ou você pode simplesmente desistir no meio da prova ou não completar dentro do período de 59 com 59. Então é muito legal, muito bacana. É uma prova diferente, né? É uma interessante, né? Esse ano até foi numa questão, foi num solo como tu fizesse que tinha que tinha estrada de chão misturado com grama alta. E grama alta e tal, né? Então, para as pessoas entenderem, são 37 voltas, que quer dizer 37 horas correndo. 37 horas correndo. Sem parar. A gente só pode parar naqueles minutos que a gente chega antes na volta. Então eu tenho que correr um pouco mais rápido. Se tu quiser dormir, tem que chegar antes. Se tu quiser ir no banheiro, tem que chegar antes. Se tu quiser comer, tu tem que... chegar antes. Ou, claro, leva consigo, mas... Né, no meu caso, eu quis chegar antes uma vez só. Que é quando eu tive que ir no banheiro. Tem que ir no banheiro, tem que chegar antes, né? Tive que chegar bem antes. Tem essa história. E outra, mas eu acho que é uma prova interessante por que está crescendo. Não é só aqui que tem vários lugares já que o pessoal está fazendo provas nesse sentido. E a gente consegue ver as pessoas correndo, né? Isso é muito legal. E aí, porque quando a gente vai correr uma maratona, cara, te dá uma volta gigantesca em lugares assim, né? E ali não, ali são voltas de 6 km, as pessoas estão dando voltas, então a torcida pode ficar olhando, as pessoas podem ficar acompanhando, tu pode deixar a tua nutrição e a tua suplementação, né, num lugar ali, né? Então eu acho bem interessante, apesar de que não é fácil. Não é fácil, é difícil. No começo, né, é tranquilo, mas depois, com certeza, o corpo vai cansando, né? Mas é muito legal. E, Silvestrinho, queria já te parabenizar pela Gringos, né? E queria te perguntar, principalmente nesse novo projeto aí, né? O 365 aí, porque tu já fez
mais de 60 maratonas, né, do período que tu começou agora, né? Então dá muito mais de 2.000 quilômetros correndo, né? Como é que tu lida com o estresse, com a recuperação? Porque eu também queria te perguntar quanto tempo está durando cada dia, cada maratona, quantas horas está durando cada maratona dentro do teu dia? Como é que tu lida com essa questão de gerenciamento de horário, né? E então, assim, quanto tempo demora? Como é que tu lida com o estresse de todo dia ter que fazer uma e a recuperação? Tá. Sobre a questão, a pergunta é excelente porque ela traduz o que é a minha rotina de vida. Para mim, o mais difícil no início foi a rotina, foi conseguir conciliar tudo. O estresse, o que acontece? No início, eu vou ser sincero, no início não foi tão difícil assim, foi tranquilo, eu finalizava as maratonas, 3 horas, normalmente 3 horas e 40, 3 horas e 50, a 4 horas, eu mesclava, né, o tempo e acabava um pouco cansado, com certeza. Chegava no final do dia, estava um pouco cansado e tal. Só que o corpo, ele é extremamente adaptável, o corpo se adapta. Porque hoje eu não faço nada, mas daqui a pouco eu estou fazendo 10 quilômetros. Então já é algo, né? Imagina o que são 10 quilômetros? Num ritmo médio, é 55, 60 minutos correndo sem parar. Não é fácil isso. O corpo, ele cansa, ele pede o repouso. E no meu caso, acredito que em torno de 10 maratonas eu já estava o que eu poderia chamar de adaptado. Tanto que, sem arrogância nenhuma, por favor, eu acho que é bem tranquilo, estando sem nenhum desconforto, porque eventualmente eu tinha um desconforto aqui e ali, isso a gente ia ajustando com a equipe, né? Que eu tenho uma equipe bem legal por trás, bem grande. Mas tem muitos dias que eu terminava a maratona e tomava o banho e começava a me apalpar, pernas e tal, panturrilha. Eu não sentia nada, então eu não sentia cansaço, fadiga. Isso muito em virtude de um contexto que eu criei. Se eu dividisse o meu dia, a minha alimentação, minha suplementação, né, hidratação e tal, se eu fosse fazer uma análise de 100%, eu diria que 49% de importância eu dou à alimentação. Mas, sem dúvida, 51% é a hidratação. A hidratação é fundamental para quem corre provas longas. É fundamental. Porque se eu estou correndo e me falta energia, tranquilo. Eu vou lá, suplemento, dou um tempo e já restabeleço a minha energia, minha fonte de energia. Mas, claro, nada como eu ter um estoque energético dias antes e principalmente 1-2 dias antes daquela prova-alvo. Mas a hidratação, não. Se eu não estou bem hidratado, eu vou começar com uma fadiga, com cansaço, mesmo tendo energia, mas uma fadiga local, perna, pesada, e ali vai criar um processo de cãibra e eu vou começar a ter dores e eu não vou conseguir restabelecer a minha integridade física para continuar uma prova. Então, assim, eu não tive o mínimo de cãibra. Então, isso é muito legal. Eu tomo, para vocês terem uma ideia, eu tomo 2 isotônicos por dia, de uma marca específica. Então, eu tomo durante o dia, durante a prova, durante o dia. Porque eu tenho que pensar em me repor durante, mas eu já tenho que pensar na minha reposição do outro dia. Então, tem todo esse contexto. E a alimentação. Acho que a tua pergunta eu vou resumir em uma palavra. Em 2 palavras. 6.000 quilocalorias. Então, 6.000 é bastante. 6.000 para 11 horas ativas né, 8 horas de sono, entre aspas, vamos dizer assim. 5 horas a 6, vamos dizer assim, dentro do processo da maratona. Me sobram em torno de 10 a 11 horas para 6.000 calorias. Só que, claro, essas 6.000 calorias eu consegui ajustar um pouquinho antes, junto com o pré-treino. Eu modifiquei a minha alimentação. Durante, também, eu aumentei a quantidade de carboidratos que eu utilizo, né? Mas não porque eu necessito, mas sim porque eu preciso, durante o dia, repor os carboidratos, né? E o depois, que é o mais difícil. E tu estava falando da tua equipe, né? Porque, poxa, é um projeto muito desafiador para a pessoa que faz, mas também muito desafiador para a equipe em si. Sim. Né? Fala um pouquinho de quem está por trás, o que tu faz para prevenir, ou quem que está te dando suporte, quem que te dá orientação alimentar, quem que, de repente, né? Que tipo de profissional que está ali te ajudando? Quem que é que está te apoiando nisso aí? É muito legal, porque assim, uma coisa eu vou dizer para vocês, eu entrei numa fase agora do projeto, da vida, entrando no projeto, onde eu dependo de muitas pessoas, de tudo e de todos.
né? Porque para realizar esse projeto eu acabei saindo do meu trabalho, né? Pedindo licença, e dentro desse processo, né, da licença, agora estou full time no projeto. Então eu tenho uma equipe, agora falando em equipe médica e fisioterapêutica, muito grande. Então eu tenho médico do esporte, eu tenho ortopedista, e tudo profissionais gabaritados, excelentes. Dermatologista, eu tenho uma fisioterapeuta, 2 quiropraxistas, porque quiropraxista para mim é fundamental, uma osteopata, eu tenho uma massoterapeuta. Então é uma equipe muito grande. Eu faço uso de câmara de oxigênio, oxigenoterapia hiperbárica. Inclusive eu estou fazendo essa semana todos os dias. É muito interessante, é muito bom para a recuperação. Agora eu estou respirando aqui com 21, 23% de oxigênio. Só que eu fico durante 1h30 sob uma alta pressão atmosférica a 14 metros abaixo do nível do mar, com, imagina, 100% de oxigênio respirando. Então, a minha recuperação celular, né, tecidual, é muito maior, né, no outro dia. É muito bacana. Faço uso de crioterapia também, tenho tonel, eu montei um tonel em casa, onde eu faço aplicação de gelo também. Então, é uma equipe bem grande, uma equipe que me ajuda muito dentro desse processo aí. Vamos pensar assim na pessoa que quer fazer uma maratona. Vamos com calma, né? Então, vamos orientar a pessoa, porque eu acho que esse teu exemplo... É legal isso aí, falar sobre isso. Entendeu? O teu exemplo, ele é muito interessante, assim, fantástico para incentivar as pessoas. Sim. Poxa, dá para fazer 365 maratonas num ano, né? Então, já é uma coisa assim, poxa, impensada, mas, pô, a gente consegue. Então, o cara que está aí pensando assim, mas será que eu consigo correr e tal? Eu acho que a gente tem que incentivar a pessoa, claro, né? Claro, dentro das suas condições, claro, dentro de uma questão de planejamento, né? Não vou sair agora, saímos daqui e vamos lá correr uma maratona. Tem que ter um know-how, né? Isso, cuidado todo. E uma questão que a gente não falou ali, que seria essa questão da alimentação. Eu queria entender as alimentações. Como é que tu faz? O cara que vai correr uma maratona, o que deveria comer antes e beber antes, né? Que tu falou um pouco, mas eu vou correr uma maratona no fim de semana. O que tu faz nos 2 dias antes? O que tu faria daí de dica para as pessoas? E durante, assim, no teu caso, o que tu falaria para as pessoas? Porque tu falou, eu tenho lá tanto de carbo, sei lá, tantos... Eu organizo pelo meu peso, pela prova que eu vou fazer, sei lá, 80, 100 gramas carbo pelo processo todo que eu vou fazer, sei lá, hora, né? Mas como que tu daria a dica para o cara que vai fazer a primeira maratona, assim, na questão da alimentação primeiro? Tá. Primeiro, básico, né? Eu sou profissional de educação física, entendo muito de fisiologia, sou fisiologista, mas não entendo de nutrição, de alimentação. Então, eu tenho uma nutricionista. Então, primeira coisa, o mais importante é procurar, né, pessoas que tenham conhecimento específico da área. Inclusive, se a pessoa vai fazer uma maratona, ela vai ter um investimento para isso, ela tem que ter alguns investimentos mínimos básicos. E não adianta, né? A maratona, a corrida de rua, ela depende muito do nosso fornecimento de energia. Nosso fornecimento de energia depende de algo prescrito de um profissional. Mas o que eu diria assim, como eu falei, para mim, eu tenho como base 51% é hidratação e 49% alimentação. Dentro desse contexto da hidratação, eu sugiro assim, não adianta a pessoa querer tomar uma piscina de água 2, 3 dias antes, porque a permeabilidade da membrana ali do intestino e estômago também, que o estômago também faz um pouco de absorção do líquido, eles não vão ter essa capacidade, né? Então a água muitas vezes vai passar direto, então ela tem que ter essa adaptação. Então a pessoa já tem que vir durante o processo de treinamento ingerindo líquidos e também mesclar com eletrólitos de várias formas, né? Com bebidas isotônicas, né? Mas eu sugiro, como eu tenho prescrito nas últimas, como eu tinha prescrito enquanto eu fiz uma maratona, tomar pelo menos um isotônico, né, por dia e 2 dias a 3 dias antes da prova, dobrar a quantidade de isotônicos para aumentar um pouquinho o estoque, né, de eletrólitos no organismo. Já a questão da alimentação, que o Celso falou também, é mais ou menos o mesmo contexto, né, o carregamento de carboidratos, né? Então é importante que, claro, é 5, é 10,
é 3, é 4 dias antes, né? Normalmente as pessoas se utilizam de 7 dias antes, que é o padrão. A semana antes vou fazer o carregamento de carboidratos. Então, vai se aumentar de, por exemplo, 6, 5, 6, 7 gramas de carboidrato dia para 8, 9, 10 gramas de carboidrato dia. Depende da pessoa. Só que tem que ter o cuidado também para que a pessoa também não fique estufada, inchada, né? Vai realizar a prova e tá toda, né? Inchada, estufada. Então tem todo esse esquema, essa preocupação aí. Mas claro, eu falo isso não do que eu tenho como base, sim do que eu tenho como prescrito para mim enquanto atleta por um profissional específico. E durante que tu tá correndo e tal, como é que tu faz suplementação? É gel, é comida? Eu havia falado antes que para correr uma maratona a gente tem que ter uma experiência. E eu vou te falar que a gente tem que ter experiência. Experiência não é um ano. Um ano eu não me conheço, um ano eu não vou. Então eu já corro há muito tempo e eu vou dizer para vocês que faz talvez um ano, menos de um ano, que eu entendi o que para mim, o que pro Alexandre faz bem. Porque daqui a pouco pro Maurício não é tanto, né? E pro Celso também é diferente o contexto. Normalmente eu tomo 2 tipos de carboidratos, pré-prova, pré-treino, que um deles é a palatinose, né? Eu tomo uma palatinose isolada, que são 29 gramas de palatinose, ao passo que antes eu tomava só um suplemento onde eu tinha palatinose, frutose e maltodextrina, só que eram 7 gramas de palatinose. Agora eu tenho disponível para mim 35 gramas de palatinose. O que é palatinose? É um carboidrato encapsulado de baixo índice glicêmico que não dá pico de né? insulina e ele mantém a estabilidade da glicose e a pessoa não tem aquele pico de insulina. Aquele pico de insulina pode dar uma quebra durante a prova. E durante as maratonas atualmente que eu faço, eu não tenho, sinceramente, como eu faço um ritmo mais leve do que eu faria, né? Eu não teria necessidade, Alexandre, de suplementar nada até os 42. Mas, em virtude da necessidade de garantir o meu dia posterior, porque se eu não suplementar um carboidrato, o meu músculo está sofrendo, mesmo eu não precisando de energia. Então, eu tenho que garantir a integridade do meu músculo por outro dia. E também eu já tenho que aproveitar nessas 3 horas e meia, 4 horas, para já me ajudar a colocar aquelas 6.000 calorias que eu preciso dia a dia, né? Então, esse é o contexto. Então, o que eu faço? Lá pelo quilômetro 25 ou 30, assim, eu mesclo 25, 30, eu uso um gel e um doce, uma mariola ou 2 mariolas ou alguma outra... algum outro açúcar junto. E lá pelo quilômetro 35 também eu faço a mesma coisa, 35 a 36 também. Então, uma maratona com 2 géis e 2 mariolas. É que a galera é meio impensado também para todo mundo, né? Mas é essa história, né? Eu acho bem interessante. Mas é o pré-treino. Aí que tá. Eu acho bem interessante porque, como tu falaste, né? Tipo, cada um tem uma forma de se conhecer. Eu acho que por isso que o cara não pode fazer também uma maratona da manhã. Né? Aí eu quero fazer uma maratona. Tá, todo mundo tem condição, a grande maioria das pessoas teria condição de fazer. Mas esse conhecimento de... Poxa, eu tenho... Quando eu chego mais pro final da maratona, eu acabo tendo em alguns momentos câimbras. E eu fui trabalhando para entender por que a gente tem câimbra. Então, é a questão da hidratação, é a questão dos eletrólitos. A gente, às vezes, não leva... não suplementa... os dias antes adequadamente, né? Às vezes tu vai fazer uma viagem, agora eu vou viajar para fazer uma maratona. Então, a gente passa fazendo turismo, que não é só lá ir lá fazer a maratona, né? Daí o cara caminha lá 10 km por dia, tá com a família, as crianças penduradas. Entendeu? Aí chega no dia, tu já vai correr, tu já não sai do zero, já avaliado. Já sai assim, né? Mas a vida nossa é assim, eu não tenho performance, não vou ganhar a prova, né? Então, eu penso assim, a gente precisa se conhecer nesse sentido. Mas essa é a minha maratona atual. Sim. Desculpa, essa é a minha maratona atual. Mas a minha maratona, que eu fiz em 2 horas e 55 minutos, que eu fiz com intensidade, ela é um pouco diferente. É um pouco diferente. É uma maratona onde, no quilômetro 20, eu suplementei de novo essa suplementação e tomei géis a cada 5 quilômetros do quilômetro 30 em diante. Então, são contextos diferentes também, porque depende se você vai realizar uma prova, vai correr, ou se você vai lá se desafiar, fazer o seu melhor, né? Então, depende também o contexto. Também tem isso aí, Celso.
E Alexandre, bem falaste aí antes, né, dessas dificuldades, eu não digo dificuldades, esses teus momentos aí. Como que tu lida com esses momentos difíceis que, para mim, que corri poucas, né, não corri nem perto que tu já correu, mas como que tu lida com os momentos difíceis, como é que tu faz aquela tua preparação, quem sabe, mental, se tu tem alguma preparação psicológica, que eu acho que muitas vezes a gente quebra, né, ou não completa a prova, não por físico, não porque não está preparado, e sim porque a gente ainda não entendeu a cabeça, né? Então, o que a cabeça manda, o corpo faz. Então, tipo, se tu, de repente, tivesse uma preparação melhor, então poderia completar essa prova. E como tu faz nesse momento difícil que, de repente, não sei se tu já aconteceu nesse teu projeto, se teve alguma situação específica que tu gostaria de comentar aí. O que acontece? Numa situação normal, sem um projeto, sem um desafio, sem aquilo, eu já me fortalecia desde o ano passado e tal, né? Só que as pessoas, elas te movem, né? Estar aqui hoje é um motivo que me motiva. É um motivo que, numa circunstância de desafio, né? Isso me fortalece, estar aqui. Porque eu vim falar, fui valorizado, né? Fui notado, fui questionado sobre algo extraordinário que daqui a pouco posso estar fazendo. E dessa forma, o que acontece? Quando eu estou lá numa situação de desafio, uma situação difícil, isso me fortalece. As redes sociais me fortalecem. Então, para mim, atualmente é muito fácil, mesmo numa situação difícil, que eu já tive várias, situações de contratura, correndo, eu tive a questão de lesão, corri acho que umas 10 maratonas, uma situação bem ruim de desconforto, de lesão, nada que me fizesse parar, não caminhei em nenhum momento. É muito importante, em 62 maratonas eu caminhei 200 metros, acho que na maratona 59 eu fiz os 42 e disse, os últimos 200 metros eu vou caminhar um pouquinho. Eu caminhei 200 metros, isso é muito legal, isso é muito bacana, isso me dá muita satisfação. Então, isso tudo me fortalece. As mensagens, a minha família, eu tenho uma filha de 5 anos, me fortalece pra caramba, acho que vocês sabem o que eu tô falando. A gente vê nas redes sociais. A gente sabe, isso fortalece demais. Mas as pessoas te fortalecem. Eu criei um desafio, mas eu criei uma identidade, eu criei algo que eu sou responsável, eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, né? Então, isso é muito importante. Eu abri mão de muita coisa, fui muito corajoso, e não é agora, por causa de um desconforto, uma dor, que eu vou parar e vou desistir e vou caminhar. Então, acho que é mais ou menos essa é a questão, né? E eu falo sobre vitória, né? Tudo isso é vitória, né? As pessoas se frustram muito. Nós estamos vivendo uma fase da vida de frustrações, tanto na corrida de rua quanto na bike. As pessoas se frustram, elas se comparam e elas se frustram. Elas acham que elas só são vitoriosas se elas vão ao pódio ou elas ganham uma prova. Mas vencer, existem vários tipos de vitória. Eu falo muito sobre isso, né? Um tipo de vitória é evolução, né, de ontem para hoje. Hoje eu corri em 40 minutos, 5 km, amanhã eu vou correr em 39. É uma vitória, né? Terminar uma prova é uma vitória, uma prova onde eu almejo, onde eu estava numa situação muito difícil, é uma vitória também, né? E ter a oportunidade, ter saúde, ter condições de estar ali e poder fazer uma prova também é uma vitória. Então, isso é importante. Por isso que isso tudo me fortalece, e mesmo em situações difíceis, eu diria para vocês que eu vou fazer. Se desafiar, né? Se Porque, querendo ou não, todo mundo tem um desafio, né? Seja pessoal, profissional. Né? Seja no esporte, seja buscar. Então, sempre que tu consegue, tu se enche de... Né? Tu bate no peito e diz, eu conquistei, eu consegui. Né? Isso fortalece mais ainda, né? A gente vê muitas histórias assim, de superação, de gente que tinha lá um sedentarismo, que às vezes tinha um sobrepeso. Tipo, meu próprio caso, assim, eu tinha mais 10 quilos do que eu tenho hoje, e eu sempre fiz esporte, eu e o Maurício sempre fizemos esportes, assim, e chega no momento que a gente acaba passando por questões de trabalho e família, e é muito fácil ser sedentário, ficar em casa, né? Aí a gente começa a entrar numa rotina que nos leva a nós termos uma saúde que não tá lá tão legal, e aí chega no momento e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? É muito fácil ficar no sofá, comendo, vendo filme, é muito legal, né? Isso. Mas pra
para mim, né, muito mais prazeroso fazer atividade física. Nem só isso, é para tu pensar, não é só porque é bom, a gente gosta, mas daqui a pouco é tu pensar lá para frente, como que tu quer a tua vida. Isso é vitória também, isso é vencer. E além disso, de a gente melhorar a nossa saúde em si e ir para frente, né, e chegar lá numa certa idade, a gente ter uma condição física boa para poder, a gente estava falando, caminhar em casa, né, dar o exemplo para as outras pessoas, né, claro. O teu caso, no teu desafio é um exemplo, mas eu acho que cada um de nós fazendo, né, vou fazer uma maratona, eu fiz algumas maratonas, aí eu vejo os meus filhos em casa, né, vendo aquilo, né, a gente está lá dando exemplo para eles estão vendo que, poxa, meu pai faz uma maratona, meu pai fez 4 Ironman, meu pai fez, sabe, eu fico orgulhoso por poder estar dando esse exemplo, e não só para os filhos, mas para outros que se sintam inspirados pelo aquilo que a gente faz, né, então eu acho bem interessante, mas aquelas pessoas que estão começando a fazer a maratona, às vezes cometem alguns erros, assim, o que tu imagina, assim, tu diria assim, quais são os erros mais comuns, assim, que a galera que começa a correr faz? Primeiro é a questão, as escolhas, né, as escolhas. Primeiro, quem vai correr uma maratona, muitas pessoas vão correr uma maratona e elas não procuram aquele profissional especializado, né? Então, elas precisam ter uma pessoa que saiba prescrever, né? E que saiba fazer um trabalho específico para ela com base nas condições dela, né? Tanto nas potencialidades quanto nas questões que ela deve desenvolver a melhorar, né? E também com base no objetivo dela, né? Uma das coisas que eu acredito que é um erro, principalmente pessoas de mais meia idade, as pessoas acima, vamos dizer assim, acima de 30 anos ali, é um trabalho de reforço muscular. Eu acho que muita gente faz maratona e não faz um trabalho específico de reforço muscular, que eu acho que é importante. A questão alimentar, as pessoas erram muito o contexto alimentar. Por exemplo, a pessoa tem como base, eu vou simplesmente comer um carboidrato e sair correr. E no início ali já vai ter uma hipoglicemia, já vai ter um problema. As pessoas não se conhecem, então também não procurou um profissional específico da área. E as pessoas acabam, por moda, se comparando com as outras, né? Então, esse grau de frustração não é legal. Nós estamos vivendo o que eu chamaria de síndrome da frustração da corrida de rua, que as pessoas se comparam com outras, elas não têm o preparo, não têm o know-how, não têm condições físicas ainda, talvez, para fazer o que outras pessoas fazem. Então, as redes sociais, elas são bem positivas, né? Tanto que nós estamos aqui, né, trabalhando em prol nelas, né? Mas tem coisas positivas, mas nós temos coisas negativas também, né? Que é essa questão de tudo é bonito, tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas na prática não é tão simples assim. E as pessoas se comparam. Eu acho que esse é o maior problema para quem vai, por exemplo, correr uma maratona. E muitas pessoas não fazem o volume necessário que seria, né, para realizar os 195. Por quê? Porque uma maratona não é correr 5, 10 quilômetros. A maratona ela tem todo um contexto. São 3 horas e meia, 4 horas e meia, 5 horas num esforço onde o corpo ele começa a pedir, entre aspas, pedir água, né? Então, as pessoas muitas vezes não realizam aquele volume necessário para correr numa maratona. Porque o mais difícil, Celso, na maratona é a prova ou a preparação? Sempre a preparação. É a preparação. O mais difícil numa meia maratona, Maurício, é a prova, a preparação. Não, é a preparação. Sempre a preparação, né? É a preparação. Na verdade, até eu ia te perguntar, dentro dessa tua preparação, né? Eu faço parte de grupos de corrida, tenho uma orientação, né? Eu até parabenizo aqui o Recreio da Juventude com o seu grupo de corrida e outros que tem aqui, né? Os profissionais da área da preparação física, né? Que nos apoiam nesse sentido. Eu queria te perguntar, ver se tem alguém que corre contigo, qual que é a importância desse pessoal, seja para estar ali do lado, se de repente outras pessoas viram tu correr, posso te acompanhar se isso é possível, e se de repente tu tem o teu grupo de corrida, que tu dá orientação, que tu faz esse movimento desse pessoal aí, fica à vontade aí. Isso, eu trabalho com corrida, né, já fazem 11 anos, então eu tenho uma equipe de corrida, tenho muitos já correram comigo, alguns ainda não tiveram oportunidade. É muito legal poder ter pessoas
junto, é muito bacana. Claro, tu tem momentos que até é bom, daqui a pouco, correr sozinho e tal, e estar sozinho e poder pensar um pouquinho na vida e tal, mas em geral o bom mesmo, o melhor, o bacana é ter pessoas junto. Então, assim, quem porventura tiver condições, tiver possibilidade, seria o maior prazer. Então, eu tenho muita gente bacana. Eu conheci muita gente já nesses 2 meses e pouco, assim, de corrida. Eu corri com muita gente diferente. Eu tenho todos os registros, isso é muito bacana. E eu sou muito grato. Essa questão ali nas adversidades, né, que nós falamos antes, isso é mais um motivo que me fortalece. Essas pessoas que vêm junto e acreditam, né? Eu tenho pessoas que já saíram lá de um determinado bairro, a pessoa nem corria tanto, assim, e veio correndo até o local que eu estava para me conhecer. Então, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E cada vez isso vai aumentar mais agora com o decorrer do projeto, né? Uhum. E sobre lesões, assim, você já teve alguma lesão, alguma coisa que foi importante, que te parou, que te motivou depois do tempo, enfim, alguma experiência interessante para passar para as pessoas? Isso é muito bacana. Eu tenho uma situação específica. A princípio, eu não tinha nenhum problema e tal, mas eu tenho um encurtamento de glúteo médio desse lado. Então, eu tenho uma propensão de rodar o meu quadril. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ter um profissional da saúde chamado quiropraxista sempre do meu lado. A minha esposa é profissional de educação física, mas eu gostaria muito que ela fosse quiropraxista também. A esposa do Maurício é quiropraxista, então... Teve sorte. O Maurício teve sorte. Não sei se muita sorte, porque lá em casa, né... Aquele espeto de pau, né? Aquele espeto de pau lá. Não ajuda, Maurício. Não, ajuda, mas não como a gente gostaria, né? Cara, fica a dica, ela vai ter que ver esse programa. Pô, Gi, vamos ajudar o Maurício, né? Poxa. Vamos ajudar ele. Olha, eu vou te dizer que eu acho que esse ano ainda não fui no quiropraxista. Claro. Aqui em casa tem um jeito de ajudar. A orientação. É isso aí. Mas para mim é muito importante, Então, dentro desse contexto, que vem? Muitas maratonas eu terminei tranquilo, com possibilidade de realizar outras, se fosse o caso. Mas dentro do contexto, as últimas maratonas que eu fui realizando, eu senti que os meus 2 pés, um dos pés estava rodando para dentro, o pé direito rodando para dentro, na entrada do pé. O pé, normalmente, ele entra um pouquinho para fora, tipo 10 para as 2, assim, que a gente brinca, a gente fala. E aí eu corrigi, forcei um pouquinho meu pé para fora, que a gente chama isso de... Eu criei a gente chama de supinação, né? Uma inversão do pé. E aí eu fui forçando, e eu forcei um pouquinho o fêmur, o osso. Então eu tive a gente chama de uma lesão por estresse. Lesão por estresse. Nada grave, não é colo de fêmur, não é articulação, não tem nada, né? Mas isso me fez com que eu tivesse que dar uma pausa pequena, né? De alguns dias, ainda estou em tratamento, estou cuidando ao máximo e vou retornar essas maratonas. Eu finalizei 62 maratonas já e a ideia, claro, o objetivo, a meta, e eu vou fazer isso, eu vou realizar as 365 maratonas dentro dos 365 dias. Aí fica aquela pergunta, mas como isso? Se alguns dias eu já não vou ter corrida? Eu vou ter que, dias específicos, dobrar essas maratonas para poder realizar elas todas dentro do prazo. Lá na frente, se eu não conseguir realizar dentro do prazo, tudo bem, mas eu vou buscar realizar isso. Até porque o projeto ele é muito maior, né? Ele tem outras nuances também, mas dentro do desafio eu vou realizar as 365 maratonas dentro do período, dentro do prazo. Vamos falar um pouquinho desses outros pilares que tu deve chamar assim, né? Dentro desse teu projeto, que não é só a maratona, não é só correr, não é só falar de esporte, né? O que está envolvido dentro desse teu projeto aí? Dentro do projeto, eu falo sobre o incentivo, eu incentivo e falo sobre, e vou ter ações sobre a importância da prática regular do exercício físico. Vamos chamar de atividade física. A prática regular é muito importante inspirar pessoas a se movimentarem, e eu tenho certeza que eu já fiz isso. Com certeza, Maurício, tu já fez isso. Com certeza, Celso, tu já fez isso. Nós inspiramos as pessoas. Tu é um cara que pratica atividade física regular, tu também, então tu inspirou algumas pessoas sim, que já olharam, já viram o que tu faz e se perguntaram com certeza por que eu não tenho condições e por que eu não faço.
se ele faz também. O Celso começou. Com certeza. Eu tô aqui muito. Aqui não, né? Mas eu comecei Inspirado. a correr de repente porque assim, ele. Esse velho que é meio gordo aí da fase, então. Se esse careca velho aqui consegue, eu com legal. cabelo, né? Eu também consigo. Eu com cabelo consigo, mas eu sem cabelo. É isso aí. Então é muito legal. Isso a gente consegue inspirar. E vocês têm um caso bem bacana. Então eu, dentro de um projeto que o nome é Inspirar, imagina, né, o quanto é possível isso. Esse é o segundo. O primeiro é o desafio, né? O terceiro é falar sobre a corrida de rua. Eu tenho muita coisa bacana para falar. Muitas pessoas não sabem da importância do esquema da alimentação. Muitas pessoas não sabem nem a questão do carboidrato. Mas vai comer um pão e tomar uma Coca-Cola antes de correr. Acha que vai ter energia. Ao contrário, vai quebrar. Por quê? Então, essas informações sobre alimentação, um pouquinho, falar sobre alimentação, o processo de treinamento, a importância da cadência dentro da corrida, falar um pouquinho sobre os métodos de treino, o que é importante fazer antes de uma maratona ou antes de uma prova de 5K. Isso aí tudo a gente vai falar sobre essas questões. Falar um pouquinho sobre lesões mais comuns, falar com especialistas, isso aí tudo eu vou fazer. É o terceiro pilar, que é falar sobre a corrida de rua. O quarto pilar é algo relacionado juntamente com o poder público, inclusive, que é o incentivo ao turismo esportivo. Incentivar o turismo esportivo dentro de Caxias do Sul, né? Corrida de rua e tal. Falar sobre os eventos que vai ter, divulgar, ajudar, auxiliar. E também falar sobre Caxias do Sul, dentro do que eu me propor, né? Esse é o próximo passo agora que nós vamos ter para iniciar dentro do projeto. E o quinto é o que me dá mais satisfação. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um projeto Primeira Medalha. O projeto Primeira Medalha, ele é literalmente o quê? Eu vou ligar para o professor de uma escola vai ser as escolas municipais, inicialmente. Eu vou fazer um sorteio por região, uma por região, e assim vou fazendo quinzenalmente. E vou falar com o professor de Educação Física do segundo ano daquela escola. E aquela escola tem duas turmas de segundo ano. Eu vou conversar com ele, eu vou dar aula no lugar do professor, eu vou levar o pódio. Eu tenho um pódio, fiz um pódio todo especial para isso. Primeiro, segundo, terceiro lugar, número 1, 2, 3. E, junto a isso, eu vou criar um desafio. Todas as crianças que conseguirem superar o desafio, entre aspas, todas vão conseguir, é claro, vão ganhar um prêmio. E, ao final, todas as crianças vão formar uma fila e vão subir no primeiro lugar do pódio e vão receber uma medalha. Então, o nome do projeto é Inspirar 365 e, de antemão, se tiver algum parceiro, algum apoiador ou alguém que tenha interesse em doar diretamente para a empresa que vai confeccionar as medalhas, será bem-vindo também. E esse projeto vai ser feito de forma quinzenal. Então, também, qualquer pessoa que queira ir junto para poder ajudar também vai ser muito bacana. Porque, imagina, se o Celso, né, fica feliz com uma medalha depois de uma corrida, imagina uma criança de 6 a 7 anos que daqui a pouco nunca ganhou uma medalha na vida. Ou seja, projeto Primeira Medalha. Eu tenho uma história bem bacana. 15, 20 dias atrás, a gente foi correr a prova da baleia, né, no qual era um quarteto e a gente ficou premiado. Ganhamos lá um troféuzinho de quarto lugar, mas para nós era importante devido ao contexto da prova e tal. E aí, claro que nesse momento a gente leva a família, leva os filhos e tal, até para servir de inspiração, de incentivo e tal. E aí o meu filho quis ir lá receber o prêmio, ele que recebeu, então aí ele que ganhou o troféu, tá lá no quarto dele, não tá mais que bacana. Não tá mais o quarto, tá como o primeiro, porque daí é ele que ganhou. Então eu acho que esse o grande parabéns, né, pela iniciativa aí de fazer esse projeto, acho bem válido. Esse é um dos projetos, eu tenho outros tantos, né? Eu tenho um, né, mas tem outros projetos bem legais. Mas vem cá, e eventos. Sim, vamos falar mais disso também. Mas a gente trouxe aqui trouxemos o próximo prefeito de Caxias do Sul aqui, né? Porque nós trouxemos 4 candidatos aqui, então trouxemos o próximo prefeito, né? Então um deles vai ganhar, né? E a gente questionou eles sobre isso, sobre os projetos que eles têm para o esporte, né? A gente tem um pequeno investimento hoje aqui no esporte, mas existem projetos, até o atual secretário estava aí numa das entrevistas do esporte, né, o Citon, e a gente falou um pouquinho sobre esses projetos, assim, não há um interesse e tanto ter o dia atrás disso, mas também do município ou, enfim, do estado, da União, que seja, para incentivar esse teu projeto aí, a gente conseguir recursos públicos para
para financiar pelo menos uma parte disso, a gente sabe que poxa, projetos do jeito que tu quer fazer são fantásticos para a população. Eu acho que teria interesse, sim, de órgãos públicos. Será que tem como a gente conseguir o financiamento público para isso? Talvez alguma coisa relacionada à cultura, porque algumas coisas dentro do projeto podem estar relacionadas à cultura. Até eu tenho a questão do livro e tal, né? Que eu vou... Turismo. Isso, turismo e tal. Mas lei de incentivo ao esporte, acredito que não, porque envolve a questão de competição e não é o intuito, né? E o projeto não é um projeto, vamos dizer assim, esportivo. É um projeto até, se a gente for analisar, um cunho social, né? Ele tem um cunho social. Teria que analisar. Eu tive apoio, inclusive, dos candidatos que ali estão, dos 4 candidatos ali que eu acredito que vieram até aqui, 2 me apoiaram muito, assim, né? No sentido de o caminho onde eu teria que trilhar para conseguir, né, montar esse projeto, e o outro também para a liberação até da minha licença, porque a licença se fazia necessária para que eu pudesse dar continuidade ao projeto, porque ambos entendiam que esse projeto ele leva, né, Caxias do Sul, né, o nome de Caxias do Sul e leva, né? Sim. Porque eu ainda tô, vamos dizer assim, dentro de um contexto pequeno, né? Mas as proporções estão crescendo, as coisas estão crescendo, está crescendo bastante, né? E uma coisa muito legal, assim, eu tô tendo apoio de muita gente, assim. Então, locais que eu vou, é muito bacana. Eu fui muito bem recebido e tem muita gente querendo ajudar. A única questão claro, que eu preciso num futuro próximo é um patrocínio. Isso é inegável, porque eu vou precisar da conta, né? Só para vocês terem uma ideia, pares de tênis, eu vou precisar de 22 pares de tênis, né? É isso, eu ia te perguntar qual é a questão de materiais, o que 22 tu usa, pares de tênis. Porque atualmente eu uso 6 pares de tênis, revezando. Então é bastante coisa. A alimentação são 6.000 calorias. Então o mercado, vocês sabem como funciona, né? O mercado, a gente cai no mercado, é um susto, né? Não é fácil. Então é todo um contexto, né? Eu tenho apoio de suplementação, toda a equipe médica, fisioterapêutica, nutricionista. Eu tenho vários apoiadores, né? Então eu tenho várias pessoas que me ajudam. Mas dentro desse contexto eu vou precisar, como eu falei antes, né? Aí eu estou numa fase onde eu preciso de tudo e de todos para dar continuidade, né? A ideia não é ficar milionário, né? Ficar rico, né? Mas a ideia é que eu consiga, né, dar conta disso. E lá para o futuro próximo, as minhas ideias, meus objetivos, eu acho que é bom falar sobre isso, poder estar escrevendo um livro, poder estar escrevendo uma história, né? Também tem essa questão de palestras, eu tenho muita coisa legal para falar, porque a palestra pode ser para o Maurício, que ele é chefe de uma delegação de uma equipe esportiva, mas pode ser o Celso, que é um executivo de uma grande empresa multinacional, e eu vou dar a palestra para os executivos daqui a pouco daquela empresa. Então é muito legal essa possibilidade. A pesquisa científica também, eu tenho parceria com a URGS e URGS também poder, junto a isso, trazer alguns dados novos, algumas percepções dentro do que tudo que eu estou fazendo, né, traz de benefícios ou malefícios também, daqui a pouco. Então, são várias as possibilidades, né? Influenciar marcas, claro, também, né? E infoprodutos também na internet, mas isso não é o meu foco. O foco é justamente as palestras, o livro, né? Pesquisa científica também, muito bacana. É engraçado, eu acho que muitos daqueles que vieram aqui, que falaram de maratona, até tinham no currículo, né? Que acabava sendo assim, o que tu faz? Não, eu sou maratonista. Porque quem treina para uma maratona, ele tem uma certa persistência, uma resistência, é um cara determinado, que não vai deixar, né? Vai fazer de tudo para conquistar aquilo ali, né? Então, acho que para fazer esse desafio está muito além daquilo que eu imagino, né? Eu me intitulo ultramaratonista, na verdade, porque eu faço ultramaratonas também, né? O Celso se intitula Homem de Ferro. Mas na verdade, eu não gosto nem de me intitular de nada, sabe? Porque eu acho que a gente cria desafio, sabe? Eu gosto de pensar assim, sabe? Bom, agora nós vamos fazer a maratona daqui a 20 e poucos dias, fazer uma maratona. Beleza. Agora, até ir pro ar nosso episódio, né? Então eu vou ter feito provavelmente a maratona, eu tô fazendo a maratona. Aí, qual é o próximo desafio? Por quê? Porque
para mim, esse desafio ele me mantém treinando, me mantém fazendo atividade física, né? Então, como no teu caso, tu tá tendo um objetivo. Então, eu acho que as pessoas elas têm que criar um objetivo, né? Porque uma meta. É difícil a gente acordar de manhã. Ninguém gosta de acordar de manhã cedo, a 0 graus para correr, no fim de semana, fazer 30 quilômetros na chuva, enfim, tipo, são coisas que não são tão legais sempre, né? Eu gosto de correr, gosto, mas ninguém gosta de correr e passar frio, passar chuva, vai numa prova lá, molha os pés, enche de bolha, perde unha, sabe? Então, isso acaba acontecendo, né? Claro. Mas se eu tenho lá um objetivo traçado, isso eu acho que vale para a vida da gente, né? Se a gente tem um objetivo, eu quero chegar lá. Claro. Então, tu me entende que isso aí, ele além de tudo, ele faz com que a gente tenha essa rotina. Como eles falou, eu vou lá e boto no meu cartão. É o que me move, né? É isso aí. É o que me move. Então, a gente criar o objetivo, eu quero correr 10 quilômetros. Cara, é fantástico correr 10 quilômetros, sabe? Tipo, não é fácil correr 10 quilômetros. Não é fácil. Né? Então, às vezes eu saio para correr 5 quilômetros, é 5. Não, cansa. Claro. Todo mundo cansa, né? Eu lembro, a minha primeira meia maratona não foi fácil, foi em Porto Alegre. Foi difícil, eu cheguei, eu tinha cãibra. Nunca tive cãibra em 62 maratonas todo dia agora. Por isso que eu falo da adaptação, né? Como é que eu corri uma meia maratona e tive cãibra? Então é uma coisa assim, tipo, né? Isso é barato, né? Que é questão de adaptação. Mas ter uma meta é importante, mas é muito importante as pessoas terem cuidado. De novo, né? Elas têm que ter uma meta, têm que ter um objetivo, querer evoluir, mas elas não têm que se comparar. Elas têm que entender que o processo é individual e é delas, né? Mas delas com ela mesma. Ela com ela mesma. E a gente pode querer melhorar e tal, mas claro, deve. Mas a gente não tem nem o biotipo do Kipchoge para poder correr a maratona em 2 horas, né? Não. Então, por mais vezes que então eu tenho que entender o meu limite, eu tenho que entender o meu objetivo, né? A gente tem o objetivo de viver bem, viver mais, né? Claro. Então, correr as maratonas, aí eu quero fazer... Enfim, cada um traçar um objetivo, seguir as orientações dos profissionais, né? Para que a gente chegue lá bem, feliz. O mais importante é o cara terminar uma maratona e tá sorrindo, entendeu? Tá sorrindo. Não acontece. Não, terminar cansado. Mas feliz, né? Na verdade, não sorrindo, chorando, de felicidade. Também tem esse sentido, né? Mas eu acho que a gente precisa nisso, é ter uma longevidade. Claro, vai ter gente que vai querer ganhar a prova, vai ter gente que vai ter o objetivo isso é ótimo. Mas também não como tu falasse, de se comparar e falar, mas eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Cada um com o seu... Não, as pessoas têm que se comparar com elas mesmas, né? É isso aí. A gente estava aqui comentando, né, e falando, mas quais que são, assim, os principais mudanças que tu teve que fazer para montar todo esse teu projeto? Tu fala de 1 ano e meio atrás, tu fala do teu serviço público, tu fala na tua profissão, que tu tem lá a tua academia, né, as tuas atividades, porque a família, né? Então, tipo, poxa, tu tem a tua pequena que de repente tu queira dar a tua atenção e acho que deve, né? Nossa. Mas e qual que foi a grande mudança, que ajustes que tu teve que fazer lá atrás para de repente aquilo que tu tá hoje na questão assim profissional? A questão profissional, eu sou concursado pelo município, né? Trabalhei já em secretaria, trabalho em escola, trabalho com crianças pequenas de primeiro e segundo ano. Então, a maior mudança que eu tive foi entrar em uma licença, né? Não remunerada de, vamos dizer assim, de 12 meses. Não remunerada. Ou seja, o meu grau de confiança e de coragem foi muito grande, né? Porque não é fácil. Eu tenho renda de outra forma também, eu trabalho com equipe, com corrida de rua, mas a minha maior renda é o município. Então, eu estou apostando em muitas outras coisas para que essas coisas deem certo, para que eu consiga, né, manter isso. Então, essa foi a maior mudança. E uma coisa importante é tentar fazer tudo isso, mas que não impactasse com a rotina da família, com a rotina, com a vida, estilo de vida da família. Claro, vai impactar. Eu vou ter uma catequese da nossa sobrinha agora mês que vem. Eu não vou ir.
porque vai ser de manhã, vai ser cedo e eu vou estar correndo. Então, não tenho por que eu ir à cidade de Veranópolis, sendo que o contexto todo vai ser a catequese, vai ser a cerimônia e eu vou estar correndo. Então, são alguns detalhes, algumas coisas que eu tive que me adaptar. Fora isso, num primeiro momento, no primeiro mês, as duas maiores dificuldades minhas não foram... correr não foi dificuldade, sinceramente, mas foi a gestão de tempo, né, em virtude que eu tenho 8 horas de sono, 5 a 6 horas de maratona, isso me sobram 10 a 11 horas para ter uma vida. É isso. Né? E dentro dessa organização de rotina, o meu outro grande problema foi conseguir montar com base na prescrição, a minha questão da alimentação, que é o mais difícil. Me alimentar até então 5.000 e tantas calorias, agora 6.000 aumentaram essas calorias, mas para piorar aumentou, e colocar dentro da minha rotina diária essas 6.000 calorias. Era mais difícil. Preparar... Tem preparos, muitos preparos. Não é uma alimentação muito totalmente limpinha, né? Com alimentos... como é que eu posso dizer? Uma ração, assim, não é uma ração. Não é um alimento só, alimento saudável, castanhas, né? Não é uma alimentação do Mediterrâneo, mas... Vamos aprender. O que tu come de manhã quando tu acorda, de meio-dia e de noite? Assim, monta o teu prato. Tá, vamos lá, rapidinho, só para vocês entenderem, senão eu vou tomar o tempo de vocês aqui. Não, tudo certo. Porque é bastante coisa. De manhã eu tomo a suplementação, né? Faço a minha suplementação, que é 2 tipos de carboidrato, e antes eu não tomava. Agora eu tomo um café preto, um sanduíche ou um pão com... tipo um sanduíche, mas com presunto queijo, alguma coisa parecida, ou com doce de leite mesmo. Antes de correr. Doce de leite, antes de correr, que eu não fazia isso. Eu preferia... Quando eu corria forte, eu preferia não comer, por causa do estômago e tal. Agora que eu tô correndo mais leve, mais tranquila, né? E 2 frutas, normalmente mamão e melão, alguma coisa assim. Eu faço toda a suplementação ali durante a prova e tal, chego em casa, almoço no restaurante do lado de casa. Inclusive, eu tenho vergonha de passar com o meu prato na frente do dono do restaurante, e eu me sirvo 2 vezes, né? Depois eu chego em casa, faço todo um blend eu tomo vários suplementos ali para a questão de imunidade e tudo mais. Por volta de 3 horas da tarde, 3h30, eu tomo o que seria anteriormente um café da manhã completo, que é uns 2 pães, 3 ovos, 2 frutas, além dessas 2 frutas, 2 bananas com granola e mel. E tem mais alguma coisa que daqui a pouco eu esqueci ali. É mais ou menos isso, é verdade. E aí, final da tarde, eu faço agora eu tenho algumas possibilidades, faço um shake com hipercalórico, porque o hipercalórico foi incluído na dieta, justamente para aumentar essa ingesta, né? Para aumentar essas calorias. Um hipercalórico com 2 bananas, água e leite. Final da noite, o jantar, né? O almoço, eu acredito que eu coma mais do que está prescrito, sinceramente. O jantar, normalmente, ele tem, né, todos os componentes, mas é sempre prescrito em torno de 400 gramas, perto de 400 gramas de algum carboidrato. Sabem que 400 gramas, por exemplo, de massa não é fácil, né? Não é fácil. Tem que ter espaço, né? É difícil. Vamos aproveitar o momento, não sei se isso, né? Mas onde que tu almoça? Tu já tem o patrocínio desse restaurante? Não, mas eu estou em busca. Onde é que é o nome é esse? De Doné. Ali, ó, por favor, aí, vamos marcar ele ali. Que, poxa vida, né? Vamos prestigiar o atleta aqui, né? Eu já acho que ele vai fazer diferente. Ele vai me dar R$15 e vai pedir para eu almoçar no restaurante da frente, que ele vai ter mais negócio, né? Sim, porque ele vai me patrocinar com R$15, mas eu vou. Não, mas vamos fazer o patrocínio. Eu vou pro da frente. A gente tem que começar também a pensar no mercado, porque comer 2 frutas de manhã, de tarde, ovos, e qual que é o mercado que normalmente tu vai? Qualquer um, não vamos Qualquer um. mercado pode ser, né? Qualquer um. Eu tenho 3 que eu vou mais. Qualquer um. Isso aí, vamos começar. Os mercados, os restaurantes que queiram patrocinar. E tem a ceia, né? Depois tem a ceia, né? Que tem alguns componentes, e um deles, olha que interessante,
É o chocolate 70% cacau. São dois tabletes grandinhos ali. Então é interessante isso, porque é 70%. Então a questão assim, tu come coisas, muitas vezes um mel, um doce de leite, tudo um chocolate. vai jogando. Então quer dizer que dá para comer, claro, dentro de uma prescrição, Isso. dentro do teu projeto. Existe a possibilidade de ter o prazer de coisas hipercalóricas, né? Claro, dentro daquilo que tu vem como objetivo, né? Só que é difícil dentro da rotina de 10 horas, né? Esse é o problema, porque eu tenho fisioterapia, tenho contexto, tenho que montar conteúdo, tenho reunião, tem várias situações, né? Eu também trabalho ainda, tenho algumas rotinas de trabalho, então dentro da... não é fácil. E para nós estamos chegando mais para o final, a gente queria saber qual é o plano depois disso tudo. Né? Vão terminar essas maratonas, então a ideia é, como tu falaste, era escrever um livro, depois é continuar trabalhando com isso, é continuar correndo, quais são os planos aí? Não, depois, claro, é voltar, né, às provas, corridas e tal, talvez venha alguma ideia, algum objetivo, alguma meta, alguma coisa diferente, um projeto diferente, talvez, mas eu não tenho nada em vista, mas é justamente isso, é trabalhar com palestras, inspirar pessoas, né, trabalhar com projetos, daqui a pouco fazer parcerias com empresas, algo que eu possa, né? Porque dentro desse projeto atualmente eu tenho uma série de projetos. Eu tenho o projeto Hidrata Caxias, que é um projeto para auxiliar no processo de hidratação em dias de treino das pessoas. Eu tenho eventos programados, a Corrida 365, que a minha ideia é fazer uma corrida ano que vem. Eu tenho várias, gestão de algumas provas também, incluir no calendário daqui a pouco de Caxias do Sul a maratona. São várias questões, né? Então, são várias questões que estão atreladas, né? Pesquisa científica, daqui a pouco voltar uma imersãozinha ali dentro do minha, né, particular de estudo, né? Dentro de um mestrado, doutorado também, porque é uma área que eu gosto bastante. Daqui a pouco utilizar os meus dados em prol de um trabalho futuro. Então é muita coisa, né? O livro mesmo, né? Eu trabalho com corrida, fortalecer mais ainda o meu trabalho com corrida. Acho que isso aí dá pra gente trabalhar bastante. Eu vou ter muito know-how para poder estar falando sobre, né? Atualmente, essa semana a gente tem a maratona de Porto Alegre, então eu estou produzindo conteúdo, estou falando um pouquinho, já falei sobre hidratação, que eu falei antes, sobre alimentação, vou falar sobre várias questões essa semana, porque eu tenho muita coisa legal para poder contribuir. E não é para simplesmente eu preciso me promover a página, promover meu Instagram, me fortalecer, isso vai ser importante para mim. Mas eu sinto aquela vontade, aquela necessidade de poder ajudar e falar coisas para as pessoas, porque muitas pessoas têm algum profissional que está junto, auxiliando, né? Mas muita gente não tem ideia, muita gente está cometendo muito erro, as pessoas estão cometendo erros diariamente, né? E o que a gente puder ajudar é muito bacana. E a minha ideia no futuro é isso. E tu mesmo teve alguma inspiração para fazer isso? Já teve outras pessoas que fizeram parecido com como tu está fazendo agora? Eu conheci há um tempo atrás, fugiu agora o nome dele, agora me fugiu, ele é inglês, tá? Ele realizou o desafio nos Estados Unidos. Nós temos um brasileiro, Hugo Farias, que fez 300, ele bateu o recorde, fez 366 ou 67 maratonas também, um cara assim, show de bola, acho que a cidade americana também, né? Mas a minha maior inspiração, assim, de vida, assim, eu sou muito fãzaço, assim, há anos, né? Fazem 30 anos que eu sou fã desse cara aí, eu acho que vocês já ouviram falar. O nome dele é Ayrton Senna. E eu sou bem fã dele. Eu tenho uma frase muito legal: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, ir até o seu último limite e dar o melhor de si. Então eu sou bem fã desse cara aí. É o meu ídolo máximo, assim. Quando criança, eu lembro muito bem onde eu estava, quando ele morreu, aquela história toda. Acho que todo mundo se lembra. Né? A gente se lembra. E eu tenho ele como meu ídolo mesmo. Esse cara é o que me move, assim, em várias situações de dificuldade. E o que mais me move, com certeza, é minha família, minha filha, né? E a minha esposa e minha filha. Legal. Bom, Alexandre Silvestrin, estamos chegando aqui no final da nossa conversa, né? Eu teria inúmeras... Nós não fizemos nem metade das perguntas. Mas a gente tem um tempo, né, hábil aqui para a gente conversar. Eu tenho 10 meses para voltar ainda. Certamente. Antes de terminar. Certamente você será convidado, né? Quem sabe a gente faz um ao vivo lá na tua última prova, claro, na maratona que quem sabe
sabe, eu e o Celso vamos estar correndo juntos. Vamos estar. Vamos ter que se preparar para isso. Vai ter 21. Né? Vamos ter que se preparar, vamos ter que se alimentar, se hidratar bem, né? E a gente faz algumas perguntas aí, né? E a gente queria saber alguma habilidade que tu não domina, que tu gostaria de dominar. É certo. Essa é muito fácil, né? Se tu me perguntar se eu sei tocar algum instrumento, a única coisa que eu sei fazer é pegar o pandeiro e girar ele. Então, o meu... Girar longe. Seria um instrumento musical, um violão, talvez, ou uma bateria, tanto faz, assim. O violão é mais fácil porque a bateria toma mais espaço, né? E faz mais barulho. Mas seria isso, até... É como a gente, então, né? Meu pai dizia, antes de falecer, ele dizia que o único instrumento que ele tocava de corda era o sino. É o sino. Aí, ó, tu vê o sino, tu pode... Boa. Não, isso que eu passei o final de semana, né, em Veranópolis, junto com o meu cunhado. Ele é maestro da orquestra de... O Dirceu Andreoli, ele é maestro da orquestra de Carlos Barbosa e Veranópolis, né? E Bento Gonçalves também ali. Então, para vocês terem uma ideia, as 3 cidades. E é uma vergonha, né? Eu não sei... cada um com o seu. Não sei nada. Ele, de repente, não corre. Não. Então, não. Ele deve pensar assim, que vergonha, eu não Então corro nem 10 esquece, quilômetros. não consigo correr 1 quilômetro. Esquece, eu não quero mais aprender, então. Uma conquista pessoal que tu teve, que tu se orgulha de ter tido? Sem dúvida, a mais importante de todas, faz 5 anos. A minha filha. Minha filha, a nossa conquista, minha e da minha esposa, né? Certo. E um lugar que tu conheceu, que tu gostaria de voltar, ou que tu gostaria de conhecer? Sim. Que tu não... Eu morei 1 ano na Espanha, né? Eu fui estudar, fiz a faculdade de graduação lá, viajei por vários locais, mas eu gostaria muito de voltar e rever, né, a minha história um pouco, né, de 1 ano, foi 1 ano lá, na cidade de León, na Espanha. Eu morava bem na avenida onde é o Caminho de Santiago. Os peregrinos passam diariamente por lá, né? Diariamente, dia, noite, qualquer horário. É muito legal. Eu morei 1 ano lá. Então, é um local que eu gostaria muito de retornar, sabe? É muito legal. Um conselho que tu daria para quem está começando? Para quem está começando, eu acho assim, procure os profissionais... se possível, procure por profissionais especializados em determinadas áreas. No mínimo, alimentação e treinamento, né? Só que inicie, claro, né? Pelo cardiologista. Tá certo, é verdade. E como é que tu vê o Alexandre Silvestrin daqui 10 anos? Daqui 10 anos, igual, fazendo as mesmas coisas. Eu falo para as pessoas uma coisa muito bacana, Maurício. As pessoas, elas têm que pensar que... Agora eu tenho 42 anos, né? Olha só, eu atualmente faço isso. Com 32 anos eu não fazia. E nem com 37. Ou seja, de 5 a 10 anos atrás, 5 ou 10 anos atrás, eu não fazia o que eu faço. Então, eu penso em estar, no mínimo, perto do que eu estou agora. Tá, mas não fazendo 2 maratonas por dia. Não. Tá certo. Né? Não, mas pelo menos umas 2 por mês, assim. Mas tendo saúde, né? Claro, isso. Mas é importante que as pessoas tenham como base, porque eu agora estou numa fase fisicamente treinando bastante, eu tenho toda uma rotina, né? Sabem, né? De atleta mesmo, né? Atleta. E para uma pessoa que não faz nada, eu dou esse conselho, pensa que daqui a 5, 10 anos, tu pode estar muito melhor do que tu está agora. Tendo seus 30, 35, 40, 45, 50 anos. Basta iniciar e fazer. Eu sempre falo para os meus pacientes lá que eles comecem com uma volta na quadra. Isso. Né? Depois dá 2, daí depois começa... Semana que vem dá mais uma, né? Começa pequeno, mas vai gradual, né? E aí tu se motiva, se estimula e assim tu vai vendo aí. Mas, Alexandre, a gente queria eu fico até muito agradecido aí pela possibilidade de estar aqui conversando contigo, entender esse teu projeto, entender esse teu desafio. Quero te parabenizar, primeiro como profissional, como atleta, né? E pelo projeto, o contexto, assim, entender tudo isso é muito legal. E eu acho que só tende a mostrar assim teu valor, o valor da nossa cidade, né? Espero que as empresas, né, que possam auxiliar nesse projeto de qualquer forma, imagino eu acho que só vai engrandecer não só o teu trabalho, mas toda uma comunidade de
né, estimulando, inspirando as pessoas a sair do sofá, a sair da frente da televisão, fazer um esporte, ter qualidade de vida, ter saúde, né? Então, queria te parabenizar aí, te agradecer ter uma hora aí dentro do teu momento aí para estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Vamos deixar disponível para falar sobre as pessoas que querem te encontrar, onde que elas vão, né? Porque, eu tô vendo esse episódio aqui, eu quero ir patrocinar, quero ser parceiro de alguma forma. Onde que as pessoas te encontram? Sim. Eu tenho inicialmente eu estou com o Instagram, né? Nós vamos agora migrar para outras redes também, né? Instagram, Alexandre_Silvestrin. E é muito legal falar sobre isso, Maurício, porque o que acontece? Eu quero que as pessoas, as empresas, né, aqui em Caxias entendam que eu sou natural de Cachoeira do Sul e eu moro em Caxias desde os meus 6 anos. Inclusive, sou torcedor do Ser Caxias. Aí, ó, viu, Maurício? Presta atenção, cara. Não, presta atenção, tá tudo certo, não tem problema Sou torcedor. Sou sócio torcedor do Ser Caxias, ou seja, cada um sou tem caxiense. seu sofrimento. É isso aí, eu não discordo do Maurício. Eu sofro na Série A. Eu na Série Tá e certo, sou de cara. Caxias e as pessoas têm que entender que eu sou de Caxias, eu sou gaúcho, sou brasileiro, e se nós conseguirmos, né, dentro do proposto, né, realizar essa façanha, é uma pessoa daqui, então por isso que se eu puder contar com o apoio de alguma empresa, agradeço muito, agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o projeto também, né? Muito obrigado mesmo, de coração, assim. A gente que agradece, por ter aprendido coisas, aprendido muito, ver que todo mundo pode, assim, dentro do seu contexto, né, sair do sedentarismo, poder praticar atividade física, ser mais saudável, ser mais longevo, inspirar pessoas, todo mundo pode. Claro. Acho que é só a gente ter né, tu teve que mudar bastante coisa, mas cada um no seu contexto pode inspirar o filho, pode inspirar o coleguinha aqui, que um dia, nossa, eu posso correr uma maratona? Pode correr uma maratona. Posso fazer uma pergunta? Se eu faço uma maratona por dia, tá? Durante um ano, tu não pode fazer atividade física 3 vezes na semana por 30 minutos? Pode, sem dúvida. É o mínimo recomendado. Ninguém não consegue. Talvez que seja pelo menos uma movimentação, levantar e subir da cadeira já vale. Pessoas mais de idade, que têm dificuldade de movimentação de membros. Sim, qualquer coisa, claro, né? Que faça com que a gente vá evoluindo até que... Não precisa correr uma maratona, eu acho que não é nem esse o objetivo. Não, esse não é o meu objetivo. Mas a gente ser mais saudáveis e ao longo do tempo viver melhor. Eu acho que esse que é o objetivo do que a gente faz aqui também. Né? Inspirar pessoas. Isso aí. Isso. Vamos agradecer a todos aqui. Muito obrigado por estar aqui. A gente quer agradecer também aos nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, Scal, na vanguarda da educação odontológica. E lembrar todo mundo que se inscreva no canal, dê lá o likezinho, joinha, comente. A gente normalmente faz uma live com os convidados de uma meia horinha no Instagram, normalmente no domingo. A gente vai combinar ali, se tu tiver interesse, a gente fala das perguntas que... eu tenho certeza que as pessoas vão dizer assim, mas meu Deus, como é que ele faz isso? Então, alguma dúvida que tenha ou alguma pergunta sobre teu projeto, né, todos os pilares do teu projeto, escreva nos comentários que a gente vai fazer então para deixar no momento mais oportuno. Isso aí, pessoal, a gente queria agradecer mais uma vez vocês terem ficado até agora, né, e vejam os próximos episódios e acompanhem, né, o Alexandre nas suas redes e logo mais, quando ele estiver completando o projeto, certamente ele vai estar aqui com a gente novamente. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, até mais. Fiquem em paz.